Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h31, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. E estamos recebendo já aqui no estúdio, a coisa não para aqui, gente. Para a nossa entrevista 932, estamos recebendo o consultor regional da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, Marcos Graciano. Marcos, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia a todos aqui, o Godinho, Panhosa, todos os ouvintes da Prever. Satisfação é minha de estar representando aqui a CPFL Paulista, é sempre muito positivo, o município tem um representante, né, ouvir as demandas dos munícipes, também está presente aqui para falar em nome da CPFL, muito obrigado. A gente está vivendo o Maio Amarelo, né? Acidentes, ocorrências de trânsito, acidentes de trânsito, e a CPFL deve ter inúmeros problemas com relação a isso. O Acontece no Ar divulga constantemente, aquele caminhão enroscou num fio, derrubou um fio, tivemos um acidente, bateu num poste, acabou a energia, e quem acaba sofrendo com tudo isso é o consumidor, né, Marcos? Exatamente, Márcio. A CPFL tem um desafio, mas a nossa cultura, em primeiro lugar, sempre vem a segurança, né? Então, para a CPFL Paulista, nenhum resultado importa se não for de forma segura. E quando a gente olha aí o último ano, a média, no mesmo período, o município aqui de Botucatu, por mais que tenha ainda alguns acidentes, algumas intervenções com a rede elétrica, foi positivo quando a gente olha assim o número de acidentes aqui, né? Então a gente teve uma queda aí de 19% em relação aos outros municípios que a gente compara aqui da mesma proporção, como Bauru, como Marília, né? Então Botucatu ainda teve uma redução, mas claro, a CPFL Paulista ela sempre preza pela segurança e a gente traz várias dicas aí para os munícipes, né, os consumidores, em relação a algum incidente ou acidente envolvendo a rede elétrica. Qual que é o mais comum? O que mais acontece? São os caminhões que enroscam na fiação, é isso mesmo? Isso. A gente tem ali um número expressivo que aconteceu aqui na região, que é de colisão no poste. Então isso tem ocorrido bastante aqui em Botucatu. Esse é infelizmente, é um dos acidentes mais comuns aqui. E a gente tem reforçado bastante sobre, até mesmo se a gente pegar e colocar aqui nas redes sociais, a gente olha bastante as situações ali de colisão com poste. Então a gente tem reforçado bastante, atenção no trânsito, às vezes celular também influencia, né? Então a gente, CPFL Paulista aí, tem os nossos canais que podemos divulgar em relação à segurança para a gente reforçar junto com os munícipes aqui de Botucatu também. Eu acho que a questão da fiação elétrica com o caminhão, acho que não é tão gritante, porque a fiação elétrica ela é mais alta. O que a gente tem muito é fiação de telefonia, que é a fiação mais baixa, né? Ontem, por incrível que pareça, nós tivemos um rompimento de cabo de energia no Rio Bonito. Não sei se você está por dentro dessa. Recebi essa demanda. Mas não foi explicado para a gente o que causou o rompimento. Aparentemente próximo de árvores. Esse é um grande problema também. Como é que é essa relação de árvores com a fiação? O Godinho, eu recebi essa demanda, inclusive, da Defesa Civil lá do Rio Bonito. O Rui me passou. Prontamente nós atuamos ali, a Defesa Civil fez um trabalho de isolar a área, então esse é um passo muito importante para que o munícipe tenha o conhecimento. Então a fiação exposta, caída ali no chão, não se aproximar, né? Entrar em contato com nossos canais de atendimento, 0800 010 1010 também, entrar em contato com os bombeiros, Defesa Civil aqui do município, sempre prezando pela segurança. E sim, o Godinho, às vezes pode ter ali um rompimento desse cabo devido à vegetação, às vezes ventou, a vegetação caiu e o cabo veio a romper, ou até mesmo uma colisão ali com um poste ou passou um caminhão, e a gente sempre reforça os pontos de segurança, que é o distanciamento, entrar em contato com a distribuidora de energia, né, e sempre isolar a área ali se possível. E com relação aos fios de telefonia, embora sejam outras empresas, a CPFL ela é corresponsável por isso. Como é que é essa cobrança? Porque teve uma época, eu acho que até melhorou, né, Márcio? Mas teve uma época que a questão de fios foi campeão de reclamação na rádio, não acontece. Como é que vocês trabalham com isso e quais são os passos para melhorar essa situação? Aqui em Botucatu, nós desenvolvemos junto à Câmara e também à Prefeitura
um trabalho em conjunto com todas as empresas de telefonia e internet. Tá? Então, hoje a gente tem uma empresa terceirizada que faz a limpeza e organização por setor, né? E isso já acontece aqui em Botucatu. Então, a gente setoriza ali, geralmente, em 24 setores, em 30 setores, e cada mês a gente atua em um. Então, assim, a gente pode ver no decorrer do ano uma pequena melhora em decorrência das ações em conjunto. Então, hoje a gente tem grupo junto com a Defesa Civil, junto com as empresas de telefonia e internet, a zeladoria, e algum setor que está ali com fio baixo, às vezes até arrebentado, a gente coloca no cronograma, atuamos junto com as empresas, organiza, elimina o risco e reorganiza aquele setor. Interessante segurança quando você fala, tem aquela situação, se cair um fio no carro, se você estiver dentro do carro, você não pode sair do carro, né? Está energizado, é isso? Como é que funciona isso? Isso mesmo, Panhose. O munícipe ali às vezes não tem o conhecimento, o nosso cliente, então quando tiver uma situação dessa forma, a gente orienta sempre para não sair do veículo, né, e não e acionar os nossos canais de atendimento, 0800 ou o Corpo de Bombeiros também, tá? Então, a orientação é ficar dentro do veículo. Às vezes tem uma situação ali que ele precisa sair do veículo, um incêndio, algo do tipo, né? Então, a gente sempre orienta ele a não encostar na lataria do veículo e também sempre sair ali saltando com os pés juntos, sem que não pode nem encostar na lata do Não, carro a orientação é não encostar na lataria do veículo. Tá? Por questões de segurança mesmo, às vezes pode ter alguma influência ali em relação à energia que está passando pela lataria. Ali quietinho, durinho, até chegar alguém. O ideal é ficar ali parado e acionar os canais de atendimento juntamente aí com Esse tipo de acidente acontece muito? Não, é comum. Não é comum. É raro. É raro. É raro. Mas também, se acontecer você não tomar o cuidado, é fatal. Né? Às vezes acontece, principalmente em colheita, quando é alguma empresa ali de colheita de eucalipto, de cana, que o trator ele manuseia ali próximo à fiação e acaba acontecendo que a fiação fique em cima ali do trator, do caminhão. Então, às vezes acontece isso mais nesse tipo de situação. Quantas ligações nós temos em Botucatu? Aproximadamente aí quase 80 mil pontos de energia aqui em Botucatu. Ô, Godinho, se nós considerarmos que deve ser metade, deve ser residencial, né, e colocar a gente aí, nós temos mais de 150 mil pessoas já em Botucatu. Essa conta aí do IBGE precisa ser revista. Mas o IBGE acho que aponta exatamente isso. Hoje nós estamos com 148. Não, tem que ser mais. Né? Colocar 40 mil casas, colocar 3, 4 pessoas cada casa, já deu 160. E deve ter mais de 40 mil casas, hein? Tem 80 mil ligação, nós não temos 40 mil imóvel comercial e industrial em Botucatu. Existe essa separação, Marcos? Quais? A gente tem internamente ali o relatório residenciais, empresas, né, que a gente classifica ali como grupo A. O número exato diferente aqui eu não consigo precisar para vocês nesse momento. Eu posso buscar o relatório depois e entregar com mais precisão. Mas aqui em Botucatu, ali a média de medidores ativo com a CPFL está próximo de 80 mil. É um número impressionante, hein? Isso aí número. proporcional ao quê? As outras cidades está padrão? Nós temos... Porque não tem casa que não tem ligação, né? De luz. Se tiver, a casa está fechada. Né? Ninguém consegue hoje morar sem luz. Por mais simples que seja a casa, ele tem ligação social também? Como é que funciona isso? Tem. A gente olha ali sempre quando está ativo, Panhose. Então, às vezes, o morador ele saiu da residência, pediu a inativação, né? Mas não tem e não está ativo conosco. Então, a gente sempre olha dessa forma, tanto quanto cliente baixa renda, quanto cliente consumidor grupo B, quanto consumidor grupo A também. Então, a gente olha como um todo ali. 80 mil é um número que me impressionou. Marcos, nós temos várias reclamações, ou acontece bem mais, né? Com relação a ter uma lâmpada queimada, e as pessoas às vezes acabam confundindo, né? De quem é a responsabilidade? É da CPFL, é da Prefeitura? Lâmpada amarela é responsabilidade da CPFL, a lâmpada branca é da Prefeitura? Como é que funciona isso? Para o povo poder entender também e para quem reclamar. Claro, Márcio, é uma pergunta importante aqui para o ouvinte ter o conhecimento, né, os nossos clientes. Hoje, Botucatu tem ali próximo de 20 mil pontos de iluminação pública. Né? Desse número, 5 mil ali já fazem parte aí de LED,
que é responsabilidade da prefeitura, que foi feita a realização dessas trocas aí na gestão passada. E os outros 23 mil pontos, a CPFL que executa a manutenção. Inclusive, a gente aumentamos aí o número de colaboradores para atuar na iluminação aqui no município, até mesmo para a gente finalizar aí algumas demandas que chegaram para nós. E hoje para o munícipe, eu reclamo na CPFL, reclamo na prefeitura, é simples, né? A gente classifica ali como aquela amarelinha, antiguinha ainda, e tem a mais clarinha, branquinha ali, que já é em LED. Então, quando for em LED, né, ele entra em contato com a prefeitura, lá no balcão da ouvidoria, e quando for vapor de sódio, e aí eu reforço aqui, é sempre importante ele registrar o protocolo com a CPFL. Porque às vezes ele vem aqui na Prever, ele vai na prefeitura, eu tenho uma lâmpada aqui na frente da minha casa, está apagada. Mas é sempre importante ele registrar também para ele ter evidência, né? E fazer ali o mapeamento, o acompanhamento, o teu registro, e monitorar ali se vai ser reparado ou se não, e poder nos acionar ali. Nós temos um ouvinte, né, Helen? O Leandro, né? Isso, que inclusive abriu um protocolo aí de uma ocorrência, né? E mandou um áudio. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo programa aí. A voz do povo na rádio aí. Gostaria de perguntar a respeito das trocas de lâmpada, porque eu tenho esse protocolo aberto aí há mais de mês. Poste na frente da minha casa. À noite vira uma escuridão lá. Ele fica acendendo e apagando. E aquelas luzes de mercúrio, meio laranjada. Não é da prefeitura. E já foi aberto o protocolo aí, ó, como vocês podem ver, faz mais de um mês e ninguém vai lá trocar. Ontem tinha um caminhão da CPFL na porta lá, mexendo no negócio no fio lá, eu perguntei, eles falaram que não tinha chamado, que eles não poderiam mexer. E os vizinhos da frente dizem que já ligou lá também, eu não sei o protocolo deles, né? Mas esse poste tá aí dessa forma aí já faz uns 50 dias mais ou menos aí. Queria saber se alguém vai lá arrumar. Obrigado, viu, a todos aí. Um abraço, meu nome é Leandro. Abraço, Leandro, obrigado pela participação. A Rua Miguel de Credo, 139, ele mandou aqui, anexado aqui. Já mandei no seu WhatsApp. O protocolo, inclusive. Show. Leandro, obrigado pela pergunta, né, pelo apontamento também aí da situação. Nós tivemos uma transição, e é claro que não é uma desculpa, tá? Mas como ele informa aí que passou já de mês, nós tivemos uma transição agora de empresa para fazer a manutenção da iluminação aqui. Então, provavelmente, esse pode ser um caso aí que tenha passado. A gente vai... nós vamos olhar ali internamente e ver o que houve e dar toda a atenção. E sim, vamos reparar lá a solicitação, tá? Esse Maio Amarelo está acontecendo em todo o Brasil. E ontem, pela madrugada, eu acompanhava na grande imprensa a respeito dos chamados gato, roubo de energia. E tem uma empresa que estava... roubando energia que era o suficiente para alimentar 20 mil residências, né? É muito comum o chamado gato também aqui em Botucatu, Marcos? Ô Márcio, você tocou num ponto assim, muito ofensor para nós, PFL Paulista, para a empresa. Esse é um desafio nosso, né? Combater as irregularidades. E quando a gente fala de segurança, que é o nosso maior valor, isso vai em desencontro. Então, no mês da conscientização aí de trânsito, né, a gente traz aí o Maio Amarelo, a gente também traz aí a segurança de energia. E um outro ponto aqui que eu destaco também para qualquer cliente que queira fazer algum serviço com segurança, nós temos um site que é o guardiãodavida.com.br, ele dá todas as dicas de fazer a solicitação de desligamento, para pintar a fachada, uma rede que está próxima ali às instalações, quais os passos que ele deve seguir para realizar isso em segurança. E entrando na parte de regularidade, nós temos uma equipe especializada que fazem essas inspeções, né? E isso é o nosso maior ofensor no momento quando a gente olha para a perda de energia. Então a CPFL ela tem atuado, ela vem atuando, e isso para nós é um desafio imensurável que a gente combate todos os dias, e a gente pede imensamente aí apoio de todos os munícipes, que caso ele visualize
ou tem ali uma percepção de alguma irregularidade, que nos denuncie. É totalmente anônimo, a gente tem o nosso 0800, ele pode fazer a denúncia, a CPFL vai lá e realiza a inspeção. Uma pergunta da Alessandra aqui, Marcos. Ela já reclamou várias vezes e ela fala do Vida Nova, que é um residencial em Rubião Júnior, que foi entregue há alguns anos. Diz que lá tem algumas lâmpadas queimadas, já ligou na CPFL, mandou mensagem para o prefeito e continua desde janeiro tentando resolver a situação. Como é que é essa questão de empreendimentos? Por exemplo, lá é uma incorporadora que fez o empreendimento e doa a rede de luz para a CPFL ou prefeitura, não sei como funciona isso. E aí vocês fazem essa fiscalização para que esse material seja de boa qualidade? A gente falou sobre isso esses dias aqui, né? De como funciona essa doação. O Godinho, nós temos toda uma célula de projeto que todo empreendimento, loteamento que é feito de forma particular, ele seja realizado dentro ali das normas de exigências da CPFL. Então, qualquer corporação de rede ou qualquer doação de rede de algum empreendimento novo, a CPFL exige essa certificação, esse padrão que é regulado, para a gente poder ali assumir aquele ativo. Tá? Hoje, por exemplo, lá do Vida Nova é de vocês. Isso. Então, depois se a Alessandra puder passar detalhes de ruas aqui para a gente caminhar para o Marcos, para que seja feita a substituição. E aí até reforço também, Godinho, assim, nós fizemos um trabalho agora com a zeladoria, né, a prefeitura, eles realizaram ali o levantamento dos pontos de energia, de iluminação aqui em Botucatu, que está assim, de apagado. Passaram esse quantitativo para nós e nós já estamos atuando. Então, provavelmente, esse é um empreendimento que está nessa lista, né? Então, pegou assim como a cidade como um todo, Rubião, todos os bairros ali, Bairro Altos, né? O Jardim Paraíso. Então, essa demanda já está com a CPFL, a gente está atuando. Pretendemos aí, no máximo, até o meio do mês aí, finalizar. Do próximo mês, né? Finalizar essa demanda que veio dos munícipes junto à prefeitura e também aqueles que abriram o protocolo à parte ali. Temos uma reclamação do residencial Bavária, né, Ellen? É a Rosinete. Ela falou: bom dia, sou ouvinte assídua do jornal e gostaria que vocês fizessem uma pergunta ao convidado de hoje. Moro aqui na rua José Barbosa de Barros, no Jardim Paraíso, mais precisamente no condomínio Bavária. Estamos tendo oscilação diária de energia aproximadamente há 2 meses. Vários moradores já reclamaram no 0800, mas até agora não tivemos nenhum resultado. Ela mandou um vídeo aqui também mostrando realmente a oscilação de energia. Ela mandou aqui parabéns pelo jornal e é ótimo começar o dia ouvindo vocês. Obrigado aqui a Rosinete. Se a gente tiver condição de colocar o vídeo, inclusive, já tiveram essa reclamação, então, Marcos, ali do Residencial Bavária, na rua José Barbosa de Barros. Rosinete, muito obrigado. Rosinete. Rosinete, muito obrigado, desculpa pelo equívoco. Muito obrigado pela sua participação, pelo envio do vídeo. É uma demanda que eu já anotei aqui, condomínio Bavária. Nós vamos avaliar o que possivelmente esteja ocorrendo. Pode ser interferências aí de vegetação, ou algum isolador que esteja em curto. Então eu já anotei aqui a sua demanda, nós vamos encaminhar para a área técnica e avaliar junto com as equipes, tá? Marcos, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, né? Eu gostaria de parabenizá-lo, inclusive, pela calma que você trata os assuntos aqui, né? Tranquilidade, né? Mas, o treino dele. Fala o que você fez antes de chegar aqui. Ele era responsável pelo todo call center da CPFL em quantos estados? Bom, hoje a CPFL Paulista, o grupo CPFL Energia, primeiramente eu quero agradecer aqui vocês, muito obrigado pela recepção. O Godinho aí sempre me manda as demandas, obrigado, Godinho. Sempre... Pelo contrário, a gente que agradece porque o Marcos realmente ele atende praticamente 100% do que a gente manda. A gente tem que agradecer. Sim. Todos, a Ellen aqui também, o Márcio pela oportunidade, o Panhose. A CPFL hoje ela é uma road, ela é dividida em 4 distribuidoras, né? Então a gente tem a CPFL RGE, que é o Rio Grande do Sul, a CPFL Piratininga, ali, que é de Sorocaba até a Baixada. A gente tem a CPFL Santa Cruz, que pega a Avaré ali, aquela região, algumas
cidades do Paraná e Minas também. E a gente tem a CPFL Paulista, que é a CPFL aqui de Botucatu. Então, a CPFL Paulista, ela conta com 234 municípios e mais de 5 milhões de clientes. Então, pegando o grupo CPFL, tem um pouco mais de 10 milhões de clientes. A CPFL Paulista, ela tem a metade. E o nosso call center, ele é dividido, né? Ele fica uma parte em Ourinhos, uma parte em Araraquara e outra parte em Indaiatuba. A gente atende todas as empresas do grupo CPFL Energia. Então, a gente atende aí um pouco mais de 10 milhões de clientes. E ele é o chefão disso aí tudo. Então, você aprendeu ou não aprendeu a escutar? E, na verdade, eu tive muitas oportunidades com a CPFL, né? Então, eu iniciei lá como atendente de call center, passei ali pela célula de ouvidoria do grupo e depois eu consegui ali, através de recrutamento interno, Panhosa, chegar à área de supervisor do call center. Então, fazer gestão ali de uma equipe de aproximadamente 40 atendentes e atendendo todos os clientes, entendendo todas as demandas. E isso foi uma escola para mim e me resultou aí até hoje aqui com o Poder Público. É por isso que aqui em Botucatu hoje, Godinho, Márcio, ouvintes, nós temos uma resposta rápida, porque ele aprendeu a ouvir, né? Aprendeu que tem que dar solução, que não é só escutar, né? Tem que escutar e partir para ação. O Panhósio, hoje, a CPFL Paulista, ela preza muito pela satisfação do cliente. É claro que a gente tem muito a melhorar, a gente aprende diariamente com as demandas dos nossos clientes e a gente sempre preza pelo bom atendimento. Primeiro, a cordialidade, a empatia, integridade com segurança sempre, e a gente entender a necessidade do cliente e se colocar no lugar dele. Se só acertar, a gente não vai ter mais nem o que falar aqui, né, Márcio? Verdade. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Conte sempre com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a Prever, todos os ouvintes, clientes PFL. Muito obrigado. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.